Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Diz-nos assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre as escolhas loucas de Deus. A palavra vai nos dizer que a própria palavra de Deus em si, ela é loucura para os homens. E nós vamos olhar hoje um tema e um texto ligado a essa loucura. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está escrevendo a uma igreja orgulhosa, a uma igreja jactanciosa, aquela igreja que achava-se extremamente madura, que não lhes faltava nenhum dom e que eles deveriam ser modelo e exemplo para os demais. Então, quando Paulo escreve esse texto, Paulo está falando da vocação eficaz. Tem uma doutrina aqui, vocação eficaz. E de imediato, para interpretar essas palavras, no grego, vocação significa trazer a fé. Então, Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Em outras palavras, preste atenção como foi que vocês chegaram até aqui. Como é que hoje vocês estão na fé? Vocês que antes não eram, como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês são chamados santos de Deus, filhos de Deus aqui? Então, vocação significa trazer a fé. E a palavra chamado tem o sentido de convertido. Paulo diz: irmãos, prestem atenção como vocês foram convertidos, entendam como vocês foram convertidos. E é isso que nós vamos abordar hoje, dentro dessa questão da vocação eficaz. Então, esse texto que eu escolhi para nossa reflexão, ele vai nos dizer que Deus faz escolhas, que Deus é um Deus vivo, é diferente dos deuses dos povos daquela época, que era um ser mentalmente representado pela madeira, pela pedra, pelo ouro, pela prata, pelo bronze. Então, Paulo está falando de um Deus vivo, um Deus que faz escolhas, um Deus que tem vontade. E Paulo afirma esta séria e profunda verdade no contexto da mensagem da cruz. Ele está dizendo: olha, preste atenção como vocês chegaram até aqui, como vocês foram chamados, como vocês foram vocacionados. E ele faz isso dentro do contexto da mensagem que essa igreja deveria pregar. Quando Paulo sai de Atenas, e lá ele tem um problema, porque ele tenta discutir filosoficamente com aqueles sábios gregos. E aí ele sai de lá como que meio assim decepcionado, porque praticamente não fica nada lá assim de sólido, pelo menos de visível naquele período. Então Paulo resolve não discutir mais sabedoria humana. Quando ele chega em Corinto, ele chega para falar da cruz de Cristo, ele chega para falar de um Deus encarnado, ele chega para falar da morte de um inocente no lugar do pecador. Eles precisavam ouvir e entender isso. E aí Paulo diz: olha, que essa mensagem, ele usa no verso 18, se você ler 1 Coríntios 1, 18, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, essa mensagem do Evangelho, ela parece ser algo assim extremamente louco. E principalmente quando nós olhamos dentro dessa vocação eficaz. Por quê? Porque Paulo está dizendo para a igreja em Corinto que eles chegaram ali não por méritos próprios, não por suas obras, não pelo estilo de vida que levavam, mas pelo fato de Deus ter escolhido a cada um deles, de Deus os ter chamado a esta vocação. Mas ao mesmo tempo que esse é um dos mistérios da Bíblia, e uma das grandes interrogações da humanidade é como é que Deus é soberano, como é que Deus decreta todas as coisas, como Deus escolhe esse ser humano, mas ao mesmo tempo esse ser humano é responsável por suas atitudes diante de Deus.
Então Paulo diz: olha, a mensagem da cruz é loucura, mas reparem na vossa vocação, prestem atenção como vocês se tornaram crentes, como vocês foram convertidos. Quem foi que converteu vocês? Não foram vocês próprios. Vocês não são frutos de sabedoria humana, vocês não são resultados de um intelecto capaz de se conectar a Deus, vocês são resultados de uma escolha, vocês são resultados de uma vocação, vocês são resultados de um chamado divino. Então essa mensagem, ela era rejeitada por parte dos sábios, dos religiosos, dos intelectuais e também das autoridades da época. Era uma mensagem clara, pregada, mas ela era extremamente rejeitada. E a mensagem de que Deus encarnou, se fez homem, habitou entre nós, ela é uma mensagem que vem do Espírito Santo. O ser humano não pode produzir isso, ele não pode expor essa verdade se não for por uma ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos aprender isso praticamente em todo o Novo Testamento, quando a Bíblia vai nos dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Messias se não for pela ação do Espírito de Deus. Então essa mensagem também vai nos dizer que Cristo encarnou com um propósito. Por que nós usamos a expressão que Cristo encarnou? Quando lemos João no capítulo 1, João vai nos dizer que Jesus é antes de toda a criação. Ele estava na criação com Deus, ele é Deus, estava ali presente, ele é antes de todas as coisas. Então ele vem a esse mundo com um propósito. Ele veio para derramar seu sangue, para morrer, para ressuscitar e para cancelar os pecados dos eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus. Todos esses pontos da teologia eram uma espécie de loucura para as pessoas ouviam isso e não entendiam, e é claro que jamais iriam entender. Por que eles jamais iriam entender? Porque quando o ser humano ele é vocacionado e convertido, Deus envia o seu Espírito a esse ser humano e ele tem a capacidade de entender essas coisas. Paulo, escrevendo também a essa mesma igreja, ele vai dizer que quando Deus aqui vai dizer que ele não escolheu os sábios, nem gente de nobre nascimento, ele está fazendo uma separação do homem natural. O homem natural, que é esse sábio, esse intelectual, o homem que dirige os seus próprios passos pelos seus próprios pensamentos, ele não aceita as coisas de Deus, ele não entende, porque de fato são loucura. Mas quando Deus quer converter alguém, ele envia o seu Espírito, e esse ser humano ele é convencido pelo Espírito Santo a crer nestas verdades, que para o homem natural é loucura. Então Paulo prossegue a sua mensagem, e aí ela é apresentada primeiramente aos judeus, e depois Paulo faz menção também aos gregos. Tanto judeus quanto gregos, eles olhavam para a cruz e eles viam uma espécie de derrota. Quem vai à cruz é um ser derrotado. Então alguns tinham essa visão de Jesus, mas a Bíblia vai dizer que é o contrário. Jesus vai à cruz para vencer a morte. Jesus morre e ressuscita para garantir a todos os crentes verdadeiros também esse estado de morte e de ressurreição. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é fato que as escolhas de Deus aos olhos humanos são realmente muito loucas. Não dá para negar isso. Primeiro porque as escolhas divinas, elas não cabem na nossa lógica. Eu vou repetir para você: os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Então as escolhas divinas, elas não cabem na nossa lógica, não cabem na mente humana. O ser humano normal, natural, ele não vai entender. Então ele precisa de uma ação do próprio Espírito de Deus para lhe abrir a mente, para tirar ele desse estado de morte espiritual e fazê-lo viver e entender as coisas de Deus. Paulo disse que Deus soberanamente escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Ou seja, Paulo vai mais longe e ele diz: escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas mais insignificantes do mundo, e aquelas que ninguém dava valor, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Ou seja, aquelas ideias do intelecto humano, elas são jogadas fora. Isso significa que a lógica divina não tem nada a ver com a nossa. Não tente interpretar a Bíblia dentro da sua lógica, não tente entender as palavras de Deus dentro da sua lógica.
Então, quando Deus deveria usar uma sabedoria maior, ele usa as coisas loucas. Na nossa lógica, deveria ser assim: Deus deveria usar uma sabedoria maior, talvez algumas ideias superiores às ideias humanas, mas Deus não age por aí. Ele acaba escolhendo as coisas loucas desse mundo. Quando ele deveria usar todo o seu poder para convencer os fortes, ele usa as coisas fracas. Então notem, a lógica de Deus não cabe na nossa lógica humana. Por isso as escolhas de Deus parecem estranhas para nós. Elas não fazem sentido. Elas são loucuras aos olhos do ser humano normal. Deus decretou que a salvação, ela resulta de uma escolha determinada pela Santíssima Trindade antes da fundação do mundo. Para você entender, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, tem uma reunião lá, na Tríade Santa, e eles decidem quem vai criar, quem vai morrer na cruz, quem vai produzir vida no ser humano. Isso é algo que foge da nossa lógica. Como é que nós vamos entender que Deus tem uma só essência e se apresenta de 3 pessoas? Não tem como. Então a lógica de Deus é muito superior à nossa. No mesmo instante dessa reunião que Deus decretou que a salvação viria por meio da escolha dele próprio, no mesmo instante foi decretado que a fé que salva o pecador, ela vem pelo ouvir de uma simples mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, na igreja, os cânticos são importantes. Tudo que se faz tem a sua relevância, tem o seu valor, mas a salvação, ela vai acontecer por meio da pregação da palavra. À medida que alguém prega, alguém faz uso dessa palavra, o Espírito Santo se utiliza dessas verdades, abre a mente do ser humano. Na realidade, ele regenera esse pecador morto em delitos e pecados, e esse ser humano tem a capacidade de compreender aquilo que está sendo dito. E uma vez compreendendo, quando o Espírito regenera, ele acaba verbalizando isso, ele acaba externando isso. Talvez não seja logo de imediato, porque Deus vai começar a trabalhar nele dentro de uma outra doutrina chamada santificação progressiva. O que vai acontecer? Esse ser humano, ele vai se adequando à palavra de Deus, ele vai deixando maus hábitos, ele vai deixando aquelas práticas da velha natureza e vai sendo moldado, vai sendo transformado. E nós podemos ver que a vida que esse ser humano tinha antes e a tem agora é diferente. E aí nós acabamos recebendo essa pessoa como alguém que de fato nasceu de novo. A doutrina da salvação diz respeito ao livramento e condenação eterna. Para você entender, Adão peca, Adão desobedece a Deus, se volta contra Deus e ele recebe uma punição. Quando Deus diz, no dia que dele comer, já que falando do fruto, que não era maçã, a Bíblia não diz que fruto que era. Então no dia que você comer desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Mas aí, quando nós lemos o texto atentamente, quando Adão come, ele não morre fisicamente, ele morre espiritualmente. Mas o hebraico tem uma expressão muito forte, que ela diz, no dia que dele comerdes, morto morrerás. O que ele está dizendo? No dia que você comer desse fruto, você vai morrer espiritualmente, e a sua carne vai começar a morrer. Ela vai começar a se degradar, até o dia que você vai expirar. Então, a doutrina da salvação diz respeito ao livramento desta condenação eterna. Quando Deus disse, no dia que dele comer, certamente morrerás, essa morte espiritual, Adão passa para todos os homens. Então todos os homens já nascem mortos em delitos e pecados, todos os homens nascem pecadores, todos os homens carecem dessa graça de Deus, carecem dessa ação do Espírito Santo, carecem que Deus abra sua mente para que eles entendam essas loucuras, que para nós é tão facilmente entendido. Quando se fala em libertação, essa libertação vai muito mais além. Dentro da santificação progressiva, o homem, além de ser livre dos laços do diabo, ele é livre dos prazeres da sua própria carne. Ele vai trabalhando melhor isso, ele vai lidando melhor com esses desejos, com essas aspirações carnais. Também ele passa a viver em conflito com o mundo. Nós olhamos para esse mundo e nós nos chocamos com as coisas que acontecem. Nós não conseguimos entender o ser humano, mas
O pecado que ele herda de Adão acaba esclarecendo a nossa mente. Um ser humano louco, morto nos seus delitos e pecados, que não vai reproduzir coisa boa, né? Eu sempre digo para as pessoas à minha volta: não esperem atitudes cristãs de um ímpio. Não esperem. Ímpio é ímpio. Tem um momento que ele vai colocar toda a sua natureza pecaminosa em ação. Dificilmente o ser humano vai buscar algo para agradar a Deus. Geralmente ele vai tentar puxar brasa para sua própria sardinha. Geralmente ele vai mostrar todo o seu egoísmo. Isso faz parte da natureza que herdamos de Adão. Então, quando o Espírito Santo trabalha nesse ser humano, que ele entende essas loucuras e ele acaba sendo convertido por Deus, existe o restabelecimento da comunhão. Aquela comunhão que era vista no Éden entre Adão e Deus, entre Deus e Adão, ela passa a ser vista de uma outra forma por nós aqui dentro da igreja. À medida que prestamos culto, nós estamos em comunhão com Deus. À medida que oramos, estamos em comunhão com Deus. À medida que nos confraternizamos, estamos em comunhão com Deus. À medida que nos relacionamos, estamos em comunhão com Deus e com o seu povo. E aqui surgem então algumas perguntas. Se Paulo diz que essa vocação eficaz é algo de Deus, a gente precisa entender a quem pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer que a salvação pertence a Deus. Salmo 3, verso 8, Davi diz que a salvação pertence ao Senhor. João, Apocalipse capítulo 7, versículo 10, diz que a salvação pertence a Deus. Ora, se a salvação pertence a Deus, por que ele não salva todos os homens? A resposta é simples: porque ele não quer, nunca quis. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ora, se Paulo era o principal dos pecadores, se Deus salva o pior dos pecadores, por que não salva os demais? Quem é que toma a iniciativa na salvação? Se o próprio Paulo está dizendo aqui que quem toma a iniciativa é Deus, é Ele quem toma essa iniciativa, é Ele quem fecha o pacote, é Ele quem faz a primeira investida. A Bíblia é clara quando diz que Deus é quem vem ao encontro do pecador. Esse pecador, por causa do pecado herdado de Adão, ele está impossibilitado de ir a Cristo. Ele está escravizado pelo pecado, pelo inimigo. Ele não tem desejo de largar os seus próprios prazeres, o estilo de vida que leva, a sua rotina, para que ele acabe se enquadrando num grupo como este. Ele pensa duas vezes. Um dia alguém me disse assim: pastor, para eu ser crente eu tenho que dar o dízimo? Eu falei: não, eu tenho que dar a vida toda. As pessoas querem dar apenas uma pequena parcela da sua vida para Deus. Não, tem que dar a vida toda. Você vem a esse mundo sem nada, você recebe tudo das mãos de Deus, tudo pertence a Ele. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então esse pecado herdado de Adão impossibilita de um homem ir até Deus. E Jesus deixa isso muito claro em João 6,44, quando ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha o que Jesus está dizendo: nenhum ser humano normal, ele tem forças, condições espirituais de si mesmo para ir a Deus. Por quê? Porque ele pensa justamente na vida que ele tem que largar, com aquilo que ele vai ter que romper, aquilo que ele vai ter que deixar de lado, para seguir a Cristo, para servir a Deus. Então, ele está dizendo: olha, ninguém pode vir a mim. Jesus disse: olha, nenhum de vocês pode vir a mim se o Pai que me enviou lá do céu não o trouxer. E aí eu lembro de um hino aqui eu gosto muito de um hino que nós cantamos: Amor Glorioso, lembra? Buscou-me com ternura Jesus, bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Esse hino, se você procurar em todos os hinários cristãos, ele está presente. Ele é o hino 169 no HCC, no hinário para o culto cristão. Ele é o hino número 68 na harpa cristã, o hinário da Assembleia de Deus. Ele é o hino de número 113 no hinário adventista, e por aí vai. Em todo e qualquer
livro de cântico cristão, ele está presente. Por quê? Porque ele exalta essa salvação. Ele diz que a salvação pertence a Deus. Foi Deus quem me buscou com ternura, foi Ele que veio até mim. A salvação é algo de cima, vem de cima para baixo. Nunca a primeira ação é de baixo para cima, porque ela pertence a Deus. É Deus quem toma a iniciativa. E mais, Ele não só toma a iniciativa, Ele estabelece as regras. Se você pensa em ser salvo, busque o Senhor, procure saber quais são as regras, vá até Ele, peça para que Ele venha ao seu encontro, e Ele, além de estabelecer as regras, Ele ainda salva a quem quer. Perdão. Em determinadas situações, eu vejo pessoas que não têm conhecimento das Escrituras e acham que a salvação ela é uma espécie de apólice de mercado que está aí dando oportunidade para todos os homens. Não é assim. Você pensa que Deus está apelando para pessoas virem até Ele? Para quem pensa que Jesus se rebaixa por ser humano? Perdão, falou uma coisa que me marcou muito. Eu fiquei pensando, porque ele me disse que lá na escola dele, que um grupo de pessoas lá falando, pregando, né? Vamos dizer assim. E aí me parece que a pessoa disse que Deus fica esperando a ação do homem para que Deus se renda ao homem. Uma coisa mais ou menos assim, nesse sentido. Eu fiquei pensando até que ponto chega a presunção humana, né? Como se Deus ficasse esperando que esse homem tomasse a primeira atitude para que Deus viesse até o encontro dele. Isso é sinergismo, uma doutrina chamada sinergismo. Mas eu quero dizer para você que a salvação ela não é uma oferta qualquer, sabe? Cristo não vem à cruz para morrer por quem não está nem aí para Ele. Ele não é uma mercadoria barata sendo oferecida. E do jeito que alguns púlpitos apresentam Jesus, às vezes o cara fica apelando como se Jesus fosse, sabe, uma coisa tão insignificante que o pregador só falta dizer: pelo amor de Deus, aceite Jesus. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em João 5:21. Quem tem Bíblia, leia João 5:21. Para quem não tem, eu vou ler. Jesus disse: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, quer dizer, assim como o Pai ressuscita os mortos e dá vida a esses mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. João 5:21. Então você vai ter uma atitude de clamar. Eu não sei se Ele vai ouvir. Tem gente que pensa assim: não, eu vou ficar aqui, vou levar a vida do jeito que der, eu vou curtir a minha vida até o último momento, quando eu tiver para ir embora, aí eu vou até Jesus. Pois esse texto está dizendo que talvez é possível que Ele não ouça você, já que você levou a vida toda virando as costas para Ele. No final dela, é Ele quem vai virar as costas para você, porque Ele vai salvar, Ele vai dar vida para aqueles a quem Ele quer. Mateus 11:25 a 26 vai dizer para nós que Ele, Jesus, Ele se revela para quem Ele quer. Então, a gente precisa entender uma coisa: não há elemento humano na salvação, devido à morte espiritual. Essa morte espiritual, essa natureza que nós herdamos de Adão, ela é inútil para ir até Deus. Então, Deus não escolheu um plano sinergista, onde Ele entra com uma parte e o ser humano entra com outra. Não, esse plano ele é único. É Deus quem determina, é Deus quem dita as regras, e é Ele quem estabelece todas as coisas. Preste atenção, nós estávamos há poucos dias atrás, nós estávamos sofrendo com um calor terrível, lembra? E agora nós já estamos, né, com um clima mais ameno, já tem chuva no pasto, né? Por quê? Porque é Deus quem estabelece as estações. Vai chegar um momento, todos nós, principalmente
Na nossa casa, eu olhava para minha esposa, ela sofre muito com o calor, e eu dizia, calma, uma hora vai chegar, isso vai passar. E eu dizia para ela, depois do dia de finados, dia 2, vai começar a dar as primeiras chuvas, né? O pescador sabe disso, né? Conhece essas coisas. E agora nós já estamos com um clima mais ameno. É Deus quem estabelece não só os reinos, os reis, os governantes, é Ele que determina também as estações. Então Deus não escolheu um plano sinergista também na salvação. Deus determina todas as coisas, aonde você nasce, a família que você vem, né? Certamente a terra onde você nasce. Certamente, se você pudesse escolher, talvez você não quisesse nascer no Brasil, né? A maioria aqui queria nascer nos Estados Unidos, a maioria queria ser americano. Mas não, querido, foi Deus quem determinou você ser brasileiro, vir da família que você veio, mamar no peito que você mamou, ter os irmãos que você tem. Foi Deus quem trouxe você para cá, inclusive hoje, para ouvir isso. Se Ele determina todas as coisas, como é que Ele, no momento da salvação, Ele vai ficar esperando você tomar iniciativa? Não, queridos, é algo muito bem planejado. Deus escolheu a loucura do Evangelho, onde o inocente assume a culpa e morre como um criminoso maldito no lugar dos verdadeiros culpados. É isso que nós precisamos entender. Por que eu posso afirmar que eu sou salvo em Cristo? Porque um dia eu reconheci que todas as minhas atitudes, todas as minhas ações envergonhavam a Deus, elas agrediam a santidade de Deus. Eu era um escárnio nesse mundo, e que a única maneira que eu poderia ser redimido seria eu olhar para a cruz do Calvário e ver que aquele sangue derramado lá serviria para cobrir os meus pecados, porque eu próprio não teria condições de fazer isso. Então, se você lembrar do que acontece no Éden, quando Adão é apanhado na sua falha, e ele tenta resolver o problema, preste atenção, o ser humano sempre tenta resolver o problema, mas nunca dá certo, porque o coração humano pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então Adão, ele tenta fazer uma roupa de folha, o problema é que folha seca, não ia resolver o problema. Então o que Deus faz? Deus mata um animal. Esse animal que morre no lugar do Adão, a sua pele serve para fazer veste. Então essa cena vista no Éden, onde o animal inocente morre no lugar de Adão, é uma cena que é eternizada na vida. Deus tira Israel do Egito, e antes de sair eles são obrigados a matarem um animal e passar o sangue do animal nas portas. O que se estava dizendo? Era uma profecia para a vinda de Cristo. Israel sai do Egito, é levado para o deserto, e eles convivem com aqueles sacrifícios semanalmente, rotineiramente. Morre o animal, sangue derramado, apresenta-se no propiciatório, na tampa da arca, para mostrar o quê? Que um dia Cristo viria derramar o seu sangue por nós, pelos pecadores. Isso deveria ser reconhecido por Ele. O problema é que muita gente quer o benefício da salvação, mas não quer pagar o preço da culpa, não quer assumir que é pecador. Então a proposta de salvação é pela graça, por meio da fé, que é dom de Deus. A fé que os seres humanos podem apresentar em Cristo, ela é dom de Deus, porque todo elemento desse processo de salvação vem de Deus. Parece loucura, porque Cristo morre e Deus imputa os benefícios da morte dele sobre a vida daqueles aos quais ele escolheu. Isso é inaceitável à mente humana, mas essa é a realidade. É pura graça, vem da vontade de Deus. A salvação é resultado da vontade de Deus. Então, para deixar o homem mais louco ainda, a Bíblia apresenta em detalhes todas as vertentes da vontade de Deus. Deus possui vontade pessoal. Preste atenção, Deus possui vontade pessoal. Na teologia, isto é a liberdade de realização. Então, Deus tem a liberdade de realização, e essa liberdade de realização mostra Deus como um ser moral que prefere, que escolhe e que determina os fatos na história. Depois, a Bíblia também apresenta
a vontade positiva de Deus. O que é a vontade positiva? A vontade positiva mostra Deus como a causa ativa e concreta de todas as coisas. Deus é a causa da vida, Deus é a razão da vida, Deus é quem dirige a vida, tudo depende dele. Esse resultado dessa operação positiva de Deus, e Daniel vai dizer que segundo a sua vontade ele opera não só com o exército dos céus, mas também com os moradores da terra. Deus trabalha, Deus opera com cada um dos seres humanos. Por quê? Porque a sua vontade é positiva. Depois a Bíblia mostra que essa sua vontade também é soberana, e a soberania mostra que por razões justas, santas, sábias e ocultas, Deus decretou todas as coisas que existem no céu, na terra e em todo o universo. Mas a Bíblia apresenta ainda uma quarta vontade, que é a vontade de preceito. E a vontade de preceito mostra Deus indicando como o homem deve agir no curso da sua vida. A vontade de preceito mostra os mais sábios ensinos para o nosso bem, para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Existem preceitos que são maravilhosos, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O que Deus está querendo ensinar para você? Economia. Para você ser bem ajustado, não gastar com supérfluos, com coisas que não fazem sentido na vida, né? Não é proibido você ter, mas Jesus vai dizer: olha, não ajuntem para vocês tesouro na terra, porque vocês correm o risco de serem roubados. Há problemas, ferrugem corrói, mas não é proibido ter, procure ter, mas também procure ter uma reservinha na vida espiritual futura, porque senão, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu acho que esse é o versículo preferido da Ivone, não sei. Mas essa vontade de preceito mostra os sábios ensinos para Deus, como Deus quer que vivamos, né? Amem uns aos outros. Meu mandamento é esse, que amem uns aos outros, né? Preceitos do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, seus preceitos são retos, são santos, são justos, são verdadeiros. Mas também Deus ainda tem uma vontade de propósito. Nela, Deus age a fim de alcançar todos os seus projetos e objetivos. Irmãos, Deus tem projetos, Deus tem vontade, e Ele não espera que você faça isso. Ele mesmo age. Por isso que tem uma outra vontade, que é a vontade de providência, aquilo que Deus providencia para que tudo aquilo que Ele planejou saia do jeito como planejado. Não tem como fugir do controle, porque Ele dirige todas as coisas. É na vontade de propósito que nós vamos encontrar essa doutrina da providência, que nós temos a certeza de que nada poderá frustrar os planos do Senhor, como disse Jó no capítulo 42, no verso 2. A vontade de propósito, ela vem antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Paulo vai dizer isso para nós em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir dos versos 6 a 10. A vontade de propósito, ela é sempre eficaz, ela não tem como falhar, ela vai ser concretizada, ela será realizada independente da vontade humana, independente de qualquer coisa. A vontade de propósito é imutável, Deus não muda, Deus é sábio, Deus é onisciente, nele não existe sombra de variação, nele não existe dúvida. Na vontade de propósito também estão contidas aquelas coisas encobertas, que Moisés fala lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a vós e a vossos filhos. Então, nessa vontade de propósito, onde estão as coisas encobertas, que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos aceitar e compreender, nela está também o mal. Deus usa o mal e Ele controla todas as coisas para a sua glória. Afinal de contas, não se esqueça, foi Deus quem criou Satanás. E aí o profeta Isaías vai dizer para nós assim, ó, a boca de Deus: eis que eu criei o ferreiro, que é só para as brasas no fogo, que prepara a arma para o seu devido fim. Da mesma forma eu criei o assolador para destruir. Loucura, jamais entenderemos isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que tem uma vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Nela está contido o prazer
e o desprazer das coisas. Você tem prazer em determinadas coisas? Você tem desprazer em outras coisas? Isso está dentro da vontade que é boa, agradável e perfeita, que vem de Deus. Também isso pode ser aplicado pessoalmente a Ele. Irmãos, Deus não se agrada do pecado, mas Deus se agrada com a justiça. Deus odeia o pecado e o ímpio, mas Ele ama os seus, a quem escolheu. Deus não decretou que todos os homens serão justos. Não espere justiça de todos os homens, pelo contrário, Deus decretou que todos estejam debaixo do pecado. No dia que dele comer, certamente morrerás, foi dito a Adão. Romanos 5,12. Assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, logo a morte passou a todos os homens. Deus não decretou que todos os homens serão justos. Deus decretou que todos os homens são pecadores e são carentes dessa graça salvífica, dessa graça que vai de encontro a Ele. A salvação do pecador é agradável, mas Deus não decretou a salvação de todos. Entenda isso. Se um dia você ouviu que no final das contas vai estar tudo bem, essa é uma mensagem chamada universalista. Ela não é bíblica, ela não é verdadeira. Pelo contrário, a Bíblia diz que no final da história só vai ter dois caminhos para onde o homem vai, só dois lugares aonde o homem vai parar: ou é céu ou é inferno, não tem outro. E a pregação do Evangelho é justamente isso, é para tirar seres humanos que já estão no inferno. Lembra? Aquele que crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Então a mensagem é para tirar seres humanos que já estão condenados, que já estão mortos em seus delitos e pecados. A Bíblia mostra que uns tiveram seus corações abertos. Paulo está pregando, né? E uma mulher chamada Lídia está ouvindo. Deus abriu o coração dela para compreender as coisas que Paulo falava. Também vamos entender na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, na história humana nós vamos encontrar que uns vão ter suas mentes abertas, enquanto outros terão os seus corações endurecidos. O decreto oriundo da vontade de Deus atinge todos os homens, a fim de acolherem ou não e rejeitarem a salvação de suas almas. Ou seja, essa pregação, ela vem de encontro ao ser humano, e esse ser humano vai ter que tomar uma decisão. Ou ele crê e muda de vida, ou ele permanece como está. Paulo disse que Deus tem misericórdia de quem quer, também endurece a quem quer. Se por um lado você começa a entender que está na hora de mudar de vida, de melhorar suas ações, mas você não tem forças para sair, você continua no mesmo caminho, é possível que Deus esteja endurecendo o seu coração. Eu aconselho você que clame a Ele, porque é Deus quem escolhe o homem e não o homem que escolhe a Deus. João 15, verso 16. Vamos colocar acabamento aqui para a gente começar a concluir essa reflexão. Isaías 42, verso 1 e Lucas 9, 35 nos apresenta a eleição de Jesus Cristo. Então eu quero pensar com você aqui, para a gente concluir, 5 tipos de eleição básica na Bíblia. Primeiro, nós vamos ter a eleição do Messias. E eu falei para vocês no início de uma reunião da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa reunião, Cristo é escolhido para morrer na cruz. Então, Isaías 42, verso 1, Lucas 9, 35, vai dizer que Jesus é o eleito para morrer. Para entender a eleição do Messias, você tem que buscar na teologia essa doutrina do conselho da Trindade. A palavra que a Bíblia usa é eudóquia, para indicar o conselho ou concílio, né, no latim, uma assembleia, uma reunião em português. Aconteceu uma reunião entre Pai, Filho e Espírito Santo e eles decidiram. Nessa reunião teve como resolução, a Trindade resolveu determinar que Cristo é quem viria ao mundo para morrer. Essa é a primeira eleição. Cristo foi escolhido para ser o Messias. O segundo tipo básico de eleição que a Bíblia apresenta é a eleição dos anjos. Na história bíblica nós vamos aprender e vamos ver que quando Satanás ele é precipitado, ele é expulso dos céus, ele cai como uma terça parte dos anjos criados por Deus. Mas tem um grupo de anjos que permanecem fiéis a Deus. E eles permanecem fiéis não são por qualidades pessoais nem por atributos, mas porque Deus os escolheu para assim permanecerem. 1 Timóteo 5,21 vai nos ensinar essa verdade.
Paulo diz: conjuro-te perante Cristo Jesus e os anjos eleitos. Terceiro lugar, a Bíblia nos apresenta a eleição de Israel. Na antiga aliança, Deus tem um propósito de ter uma antiga aliança, e nessa primeira aliança, ela é estabelecida com Israel. De todas as nações que havia na terra, no Antigo Testamento, Israel foi escolhido para ser o povo de Deus, e essa nação deveria mostrar um único e verdadeiro Deus. Seria uma nação teocrática, dirigida pelo próprio Deus. Assim aconteceu na história da humanidade. Se você tem dúvida da veracidade das Escrituras, é só você começar a pesquisar na história e na Bíblia esse conflito aí entre Israel e Ramais, que você vai entender um pouquinho de onde vem essa história. Em quarto lugar, a Bíblia nos apresenta essa eleição para a salvação. Então, nós temos a eleição de Jesus, a eleição dos anjos, nós temos a eleição de Israel e nós temos a eleição para a salvação. Se na antiga aliança Israel foi escolhido como povo de Deus, na nova aliança agora, o povo de Deus é formado por judeus e gentios. Na antiga aliança era só de judeus, na nova aliança agora é judeus e gentios. Essa mensagem do Evangelho é pregada a todo mundo. Quem crê será salvo, pode ser judeu, pode ser gentio. Ele é inserido nesse grupo chamado igreja, da qual Cristo é cabeça. Então agora você entende o que significa eleito antes da fundação do mundo. Foi aqueles que Deus escolheu para a salvação. E você pode ver isso em detalhes em Efésios no capítulo 1, dos versos 3 até o verso 11. Os salvos, eles foram escolhidos, predestinados no conselho, na assembleia do soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Parece loucura? Os descrentes também acham, e Paulo confirma que é pura loucura. Mas em quinto lugar ainda tem uma outra escolha, que é a escolha para o ministério, para um determinado serviço. Irmãos, eu tentei ser tanta coisa, mas eu não consegui na vida. Hoje eu nem sei nem mais por onde anda, mas um dia eu recebi menção honrosa da editora Abril. Eu era para ser um escritor muito bem sucedido. Eu estou no quinto livro, estou escrevendo meu quinto livro, já lancei 4 livros. Tentei ser de tudo na vida, fui convidado para ser político, e graças a Deus, Deus me chamou para pregar essas verdades. E como eu não consegui ser outra coisa, não dava certo na minha vida, eu vim para ser pastor, e estou aqui. Por quê? Porque houve uma escolha ministerial. Deus me chamou para anunciar essa verdade. Foi Deus quem escolheu Abraão para trazer o povo de Israel ao mundo. Foi Deus quem escolheu a Jacó no lugar de Esaú. Foi Deus quem escolheu a Moisés para libertar o povo do Egito. Foi Deus quem escolheu a Davi para reinar sobre o povo de Israel. Foi Deus quem determinou e escolheu criar um novo povo dentro de uma nova aliança. Mandou Jesus para morrer por este povo, que é a sua igreja composta de judeus e gentios. Deus escolheu Paulo para organizar essa igreja, para dar uma organização, uma estrutura organizacional para a igreja, e determinou que um dia Cristo volte para buscar os seus, a fim de ele retirar a igreja desse mundo, que ele vai colocar um ponto final nele, e levar para uma cidade chamada Nova Jerusalém, onde os crentes viverão lá. Então essa é uma palavra que tem uma promessa. E aí a Bíblia vai dizer duas coisas: quem crê em Cristo, quem viver com Ele, quem seguir a Ele, tem a promessa de viver na Nova Jerusalém com todos os crentes. Quem não seguir tem a promessa de viver no inferno. A escolha é sua. Eu estou aqui simplesmente para avisar você. Então, um dia Cristo vai voltar para buscar essa igreja, o céu ou o inferno. Você acredita nas loucuras dessa palavra? Os eleitos, eles foram predestinados com características próprias, de acordo com o propósito para o qual foram eleitos. Ainda que pareça loucura, os escolhidos naturalmente se identificam com essas verdades. Irmãos, as doutrinas da graça não me pesam. Eu não tenho nenhum problema de entender que um dia eu recebi essa herança pecaminosa de Adão e eu não servia para nada. Poderia ter bom nome, eu poderia ter condições financeiras elevadas, mas no momento que eu morresse, acabaria com tudo, não teria nada. Que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não faz sentido. Então,
as doutrinas da graça não me pesam, eu não tenho nenhum problema de aceitar que eu fui escolhido por Deus, de que eu fui retirado da lama, que eu não prestava, que eu era um pecador inútil, e aí foi Deus quem me escolheu. Além de me escolher, foi Deus quem mandou Jesus morrer na cruz e pegou os benefícios do sangue dele, aplicou na minha vida, como o povo judeu fez lá no Egito, antes da passagem do ano para os primogênitos. Não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum problema para aceitar que é Deus quem sustenta a minha vida, quem guia meus passos, quem me concede graça para continuar vivendo. As doutrinas da graça não me pesam. A eleição é um dos maiores e mais belos atos da graça de Deus, e eu louvo a Ele pelo fato de Ele ter me escolhido, porque se Ele não tivesse me escolhido, eu jamais teria escolhido a Ele. Foi Ele quem me buscou com ternura. A doutrina da eleição mostra a misericórdia de Deus para os homens a quem Ele quer bem. Nós estamos agora entrando no último mês do ano, né? E a mensagem do Natal é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Só que essa paz não é uma paz universal sem problemas. Essa paz, ela é resultado da pacificação que Jesus fez na cruz do Calvário com Deus. Essa mensagem não é para todo mundo, essa mensagem é só para os crentes. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, os homens a quem Ele quer bem, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, os que estão em paz com Deus, os que foram pacificados em Cristo. Eu quero terminar com duas perguntas que geralmente vêm à mente humana. Por que Deus escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes e desprezadas para envergonhar os sábios e os fortes desse mundo? A Bíblia responde: para que ninguém se glorie diante dele, para que ninguém se gabe diante dele. As melhores obras do homem são trapos de imundície diante de Deus. Os eleitos sabem que eles foram escolhidos, não por seus próprios méritos. O crente, ele foi escolhido pela soberana vontade de Deus. Os méritos são de Cristo. E para que nós venhamos a entender melhor, ninguém vai poder chegar lá no céu e bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu sou inteligente, eu estou aqui porque eu criei, eu estou aqui porque eu determinei, eu estou aqui porque eu sou gente boa. Não, foi Deus quem escolheu todas as coisas, para que ninguém se gabe diante dele, para que ninguém se orgulhe no céu, para que ninguém se ufane diante dele. E a Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz que essa escolha é para a glória dele. Nenhum homem vai receber a glória da salvação, nenhum homem vai receber a glória do galardão. Tudo isso é acreditado a Deus, para a sua própria glória. Então, a Ele, pois, a honra e a glória eterna na salvação. Quando ouvimos um sermão como esse, os salvos devem louvar ao Senhor pelo fato de terem sido escolhidos. Os salvos devem se humilhar diante do Senhor e agradecer a cada dia pela salvação recebida. Os não salvos devem clamar ao Senhor, como disse aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim. Eu não sei quem Deus quer salvar e a quem Ele vai salvar. A minha responsabilidade é jogar a semente na terra. Eu fiz isso. Espero que Deus trabalhe na sua mente. Se você não tem certeza da sua salvação, se você ainda não é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, a nossa mensagem é essa: clame ao Senhor, busque ao Senhor, se entenda como alguém que recebeu uma herança pecaminosa, uma herança condenatória de Adão, e você precisa da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram, carecem da glória de Deus. E se você carece dessa glória, clame ao Senhor. E se você já foi colocado nessa glória eterna, louve ao Senhor por isso. Que Deus nos abençoe.